Então, boa noite, Márcia. Boa noite, quem está nos assistindo. Nós estamos aqui para ter um bate-papo muito legal, muito interessante, que a gente já estava antecipando aqui, já estava começando antes mesmo de começar a gravação, que é sobre a obra. A gente parte, né, da obra Dom Casmurro, de Machado de Assis, e a gente expande isso para uma questão histórica, cultural e jurídica que tem a ver com a pesquisa da Márcia. Então, estou aqui com Márcia Kern. Vou fazer uma breve apresentação de ti, tá? A Márcia Kern é magistrada estadual, atuante na área de violência doméstica e familiar da capital, mediadora do Sarau Capitu e Outras Mulheres, mestre em literatura brasileira pela URGS e doutoranda em história com ênfase em gênero e história das mulheres pela PUC-RS. Presidente do Comitê Especial dos 150 anos do TJRS. Bom, Márcia, muito obrigado por ter topado esse convite, de estar aqui, de a gente poder trocar essa ideia. A gente pensou assim, né, o que poderia ser um título desse bate-papo, e a gente chegou, não sei se a gente fechou nesse título, mas eu achei bem interessante o porquê os homens se sentem legitimados a cometer violência por ciúmes. Um percurso jurídico através da história e da literatura. E aí eu queria que... Bom... Aí eu já... Oi, Márcia. Oi, Rodrigo. Obrigada pelo convite. A gente começou já há alguns meses, né, a conversar a respeito disso. É muito importante sentir que existe interesse em conversar a respeito do tema e que a gente tem espaço para isso. Isso foi meu trabalho acadêmico, depois com a demanda... de trabalho mesmo, de trabalho de prevenção, atuando em vara de violência doméstica, veio a demanda do Sarau, e hoje, então, o Dom Casmurro me acompanha, sabe? E é muito engraçado, falou em Dom Casmurro, as pessoas lembram de mim, e eu acho isso muito gostoso, ser lembrado pela maior obra, né, pelo maior romance brasileiro e entre os maiores romances do mundo. E, né, mais uma vez, muito obrigada. Não, e é muito legal você falar sobre essa lembrança, né, do Dom Casmurro e por lembrar de ti. E a gente eu tive a oportunidade de assistir presencialmente o Sarau, Capitu e Outras Mulheres lá no Sesc, e eu tinha já essa referência de conversar contigo por conta do Sarau, e aí descubro que a sua dissertação também foi sobre Dom Casmurro, né? A dissertação, inclusive, com o título Dom Casmurro, Estudo sobre as relações conjugais no Brasil do final do século XIX. E aí a cabeça explodiu, né? No sentido de pensar o quanto questões culturais que estão dentro dessa obra, né? Se atravessam, se arrastam da virada do século XIX para o XX. Então, foi o que você falou, estão aí no ontem, né? Tem coisas culturais que estão no ontem. Uma primeira coisa que eu queria perguntar para ti, assim, porque eu conheço o Sarau Capitu e Outras Mulheres, mas quem está assistindo não conhece, o que é exatamente o Sarau Capitu e Outras Mulheres, assim? Pois então, ele surge dessa demanda, né? Como é que nós vamos, porque nós temos muitos cursos preparatórios para magistrados, né? Para, enfim, sensibilização, motivação e debate, reflexão. E aí, com a minha formação em literatura brasileira, o pessoal me pediu, Márcia, vamos tentar conversar com ele, né, com o pessoal para trabalhar Dom Casmurro, até porque a literatura ela nos dá esse espaço de empatia, né, e é muito importante isso para quem julga. Eu costumo dizer, e a Nancy Houston, que escreveu a respeito de A Espécie Fabuladora, o livro dela, e a Nancy Houston diz o seguinte, que a literatura ela nos permite a emoção, né? Nós somos essa espécie fabuladora, né, que permite ir para o cantinho e chorar a respeito. Né? E, infelizmente, na nossa profissão, nós temos que, às vezes, ser muito objetivos. Né? Não adianta o que a gente, lá no fundo, a gente sente, né, enquanto coração. Nós temos que agir de acordo com a lei, mas nada impede que com a literatura a gente se abrace ao personagem e chore no canto, e era isso que a gente queria passar no Sarau. Só que para acontecer um Sarau, a gente tem que ter arte, né? E a minha fala não é uma fala artística, eu gosto muito de arte, eu bebo na arte, mas eu não... Então a gente convidou uma cantora e uma
a artista para fazer a leitura dramática de algumas obras que a gente imaginava que teriam relação com Dom Casmurro. E o fio condutor dessas obras, então, foi a questão do ciúme, a partir de Dom Casmurro. Hoje, o nosso sarau ele já está na 15ª edição, nós sofremos com a pandemia, tentamos fazer versões virtuais, né, e foram muito exitosas, mas não tem como olho no olho. E a nossa cantora original, ela viajou para a Europa, hoje ela trabalha na Europa, e nós estamos com uma nova cantora e com mais uma integrante que é historiadora. Então, a gente consegue juntar, por isso até o nome que a gente construiu para esse nosso encontro agora, que fala, então, literatura, direito, história, arte. Né? E o sarau é isso. Né? Essas coisas se conjugam em torno de um mesmo tema, né, digamos assim. E uma coisa que eu acho muito legal é a escolha das obras que norteiam esse sarau, né? Parte ali, vamos botar fio condutor como Dom Casmurro, aí não tem como não colocar Otelo, né? É muito engraçado, assim, a par dessa leitura de Dom Casmurro, claro, eu fiz todas as leituras necessárias para minha dissertação, e quando eu resolvo estudar mais sobre os ciúmes para trabalhar de uma maneira não acadêmica, mas de uma maneira que sensibilizasse, né, as pessoas, eu comecei a ler mais sobre ciúme. E aí, quando começa a ler sobre o ciúme, a gente vai se deparar com Otelo e o Otelo como síndrome de Otelo, né? Na psiquiatria chamada de síndrome de Otelo, que é a síndrome do ciumento. E quem quer pensar sobre síndrome de Otelo tem que ler, além de Dom Casmurro, além de Otelo, tem que ler, deveria ler, Sonata Kreutzer, que é o terceiro elemento do nosso sarau, o terceiro livro do nosso sarau. O quarto livro é São Bernardo, né, que também tem um protagonista ciumento e abatedor de autoestima feminina, porque ele acaba com a autoestima da protagonista. E Leite Derramado, que para mim é o Dom Casmurro do século XXI. Chico Buarque fez de uma maneira muito bonita essa sutil retomada assim, que a gente vê ali na entrelinha, né? A gente vê que ele é, bom, não tem a menor dúvida, né? Um grande leitor também. Então é mais ou menos disso que é feito o sarau. Não, e aí como a gente... eu, por exemplo, quando assisti o sarau, eu não tinha conhecimento de tantas obras, existem muitas mais, como a gente vê na tua dissertação, e como a gente estava falando dessa tua biblioteca que você tem hoje em dia por conta desse estudo, né, da sua dissertação e desses estudos sobre os ciúmes, de quantas obras abordam essa questão. Pode falar. Não, é que isso aí é uma coisa sem fim, né? É absolutamente sem fim. E aí uma coisa que me intriga muito, assim, eu tô nesse processo de estudo, de mergulho no Dom Casmurro, numa outra perspectiva, que é uma perspectiva de contador, de narrador, de alguém que se apropria da história para contar a história. E não tem como a gente não mergulhar, e cada vez que você mergulha, você quer ir mais fundo, mais fundo. E aí, uma coisa que eu achei muito legal da sua dissertação, a dissertação cronologicamente, né, botando assim, a dissertação vem antes do sarau, né? Porque a dissertação é de 2014, a minha sarau produção, de 2018, né? Então, a dissertação ela é anterior ao sarau, o sarau é quase como um desdobramento disso, eu imagino. E aí, a dissertação você já traz obras que são mais contemporâneas de Machado, né? E como essas obras abordam a questão dos ciúmes, abordam... E aí o grande ponto que eu ia chegar assim, né, é a questão de como... é isso, a gente quer entender o princípio fundamental de tudo isso, né? De onde vem essa questão cultural dos ciúmes, que a gente pode dizer que mulheres também sentem ciúmes, mas tem componentes muito diferentes no ciúme masculino, né? E como existe até uma literatura sobre isso, existiam legislações a respeito disso, né? Eu queria que tu falasse um pouco sobre essa questão desse próprio percurso histórico e jurídico da questão. É complicado a gente, né, tentar
fazer uma síntese a respeito disso, sim. né? Perigoso até. Leiam a dissertação da Márcia. Mas essa construção toda do ciúme, né? E é muito engraçado porque tu vai colocar no espanhol, por exemplo, né? E no próprio inglês ela se relaciona com zelo, né? Então ele é muito confundido, o ciúme, principalmente no início do amor romântico, né? O ciúme ele é confundido com cuidado. Só que esse cuidado ele vai de alguma forma aniquilando o objeto do cuidado. Ele deixa de ser aquela coisa, né, que trata bem e que tem zelo para ser uma coisa aniquiladora. E a distância entre uma atitude e outra é muito sutil. Sim. Né? E quando a gente começa a pensar sobre o que leva a esse ciúme, o caminho que nos é dado, pelo menos pelas explicações que eu encontrei na literatura mesmo, em outras abordagens, ele diz respeito a esse temor, né? E é um temor também ligado ao patriarcado, ao capitalismo, é o temor da adulteração da linhagem, né? Porque, ou seja, tu não quer dividir o teu patrimônio, e tem uma coisa até com limite quase que político, estatal, é como se fosse um estado estrangeiro. Da mesma maneira funciona com um outro homem, quer dizer, como é que a mulher vai gerar um filho que seja de outro homem? Sim, é um invasor, digamos assim. E então, o percurso que eu faço no sarau é também tentando dizer isso. Olha, hoje vocês estão preocupados com traiu, não traiu, quando não é. Né? O que a gente está pensando é no ciúme de Machado, no ciúme representado por Machado através da atitude de Bento Santiago. Né? Sim, e a gente até conversava uma coisa antes aqui sobre exatamente isso. Existe uma redução da obra do traiu, não traiu, e eu acho que é uma coisa muito legal que você coloca aqui na dissertação, que não cabe, você coloca de modo pessoal, não cabe a mim julgar se houve adultério ou não, se houve, não tem nada para ser julgado, porque na verdade tem só uma acusação. E assim, não existe nem o direito de defesa dela, né? Não existe nenhuma outra versão da história para ser debatida, ou seja, não tem o que se julgar. Mas aí uma coisa que eu acho muito, muito, muito incrível em Dom Casmurro é porque a gente entra dentro da mente desse homem ciumento, né? Porque, por exemplo, se a gente pensa, e aí vamos falar de Ellen Caldwell, né? Que lá na década de 60... Tipo, 60 anos depois da publicação de Dom Casmurro, foi a primeira pessoa que botou a galera para pensar que, cara, não tomem o ponto de vista do narrador como o ponto de vista oficial, né? É um ponto de vista enviesado. Ou seja, pensem que é o homem ciumento dando a sua versão da história. E aí o que eu acho mais incrível é que a gente entra dentro da mente do Bentinho, e a gente até comentou sobre isso, né? Que se você pegar só os fatos que aconteceram, do que ele narra, não aconteceu nada. Tipo assim, ele era vizinho dela ali, aí se aproximaram, se beijaram, ele foi pro seminário, voltou, casaram. De concreto, na verdade, não tem nada. Eles tiveram um filho, ela foi morar na Suíça. A história, ela se passa dentro da mente do Bentinho. Esse ponto que eu quero chegar, assim. É a questão muito mais subjetiva do que objetiva, né? O próprio destino dela, né? Tu tava indo bem, aí daqui a pouco assim, ela foi morar na Suíça, eu diria. Segundo ele. Segundo ele. Nem isso a gente tem como saber. Porque ele não é confiável. Ele não é tu confiável. Imagina, e aí eu falo eu ocupo um lugar de fala como juiz agora, não como leitora. Eu não posso imaginar um processo onde eu receba só a versão de uma pessoa. E é isso que ele faz. E ele é genial. O que me espanta é notar que ainda hoje existem pessoas. Outro dia desse me disseram, fulano de tal, teu colega, magistrado em outro estado da federação, escreveu, ele tem provas de que ela traiu. Eu digo, olha, eu não me interesso em ver. Se deu ao trabalho de tentar produzir provas da traição de Capitu a partir da narrativa de Bentinho. Eu não me interesso em ver, porque para mim
E aí tá a questão, né? O Machado já nos convidava a não sermos concretos, já nos convidava a ler ironia. Ler nas entrelinhas. O Machado dizia, olha, eu vou largar a piada aqui, eu não vou explicar. É o velho e bom entendedores entenderão. Né? E ele fez uma coisa que eu trago na dissertação, que eu acho muito importante. Ele era contemporâneo do Clóvis Bevilacqua, que foi quem escreveu o Código Civil Brasileiro, que durou 100 anos, esse Código Civil. Ambos tinham um ponto em comum. Eles tinham lacunas naquilo que escreviam. E só uma escrita com lacunas permite para a gente construir aquela leitura. Isso, explicar a piada, não funciona. Não funciona. E ele dá essa pista até na própria obra, que ele fala... tem um momento de Dom Casmurro em que Machado fala sobre que o Bento Santiago, na verdade, fala, né? Sobre essa obra cheia de lacunas e que cabe ao leitor preencher essas lacunas. É a recepção. Né? Então, ainda hoje, se eu sou alguém que eu quero receber Dom Casmurro como a versão de alguém que foi traído, eu vou receber. Sim. Faça com o livro que você achar que deve. Né? Enfim. Dá muita vontade de saber assim, o que ele teria para dizer sobre isso, né? Porque se a gente pega 60 anos de críticas, digamos assim, sobre a obra, sempre abordando que Capitu é a adúltera e que sim... ou seja, a obra fica até menor se a gente pensa em exatamente, dessa forma, sabe? Exatamente, porque ela fica óbvia. Ela fica óbvia, é obra pela obra, mas continuo dizendo, essa obviedade vai da recepção. E vai também, é coautor, e vai né? também de uma sociedade que é óbvia, né? Que obviamente pensava assim, que obviamente tinha que manter as mulheres na linha por um temor absoluto, né? Os resultados do adultério feminino. E é uma coisa muito legal que tem tem muita coisa muito legal na tua dissertação, na verdade, assim, mas uma coisa muito legal é essa diferenciação entre o adultério masculino e o adultério feminino. Os riscos que cada um traz para o sacramento do matrimônio, digamos assim, né? Porque o risco do adultério masculino é um, o risco do adultério feminino é outro. As punições são diferentes, né? Queria que você falasse um pouco mais sobre... mas que Bom, primeira coisa para se falar nesse aspecto é o seguinte, isso aí eu trago no sarau. Por que nós temos essa cultura que permite aos homens que ainda hoje matem mulheres, né? E aleguem ciúme, porque ciúme não é desculpa para nada. Porque nós temos uma legislação que, transposta de Portugal para cá, ela foi vigente até 1832, com a entrada do primeiro Código Criminal brasileiro, e, segundo essa legislação, qualquer um supondo ser vítima de adultério, qualquer homem supondo ser vítima de adultério, poderia matar a mulher, assim como o seu amante, a não ser que ele fosse uma pessoa de menor escala social e o amante fosse alguém superior a ele. Mas a mulher não tinha escapatória, a mulher podia ser morta. Então, imagina, 1832, 1932, não temos 200 anos ainda. E nós continuamos pensando da mesma forma. Né? Então, a mulher não tinha escapatória. E o adultério feminino sempre era punido. Até 2015, o adultério aparecia como crime no nosso Código Penal. E claro, é de 100 penas distintas. Sim. Mas por muito tempo a pena da mulher era maior e a pena do homem ela só cabia quando esse homem mantinha uma relação fora do casamento e deixava de dar atenção para a família. Ele tivesse teuda e manteúda. É uma questão financeira. Porque a obrigação do homem é prover. E a obrigação da mulher é ser fiel. Então... E manter a legitimidade da prole. E manter a legitimidade da prole. Ser fiel a fim de manter a legitimidade da prole. Só que tu entra no século... século XXI. Já, tu tem exame de DNA, tu tem maneira de... Né? Ou seja, e mesmo assim, o zelo continua sendo aquela coisa
sabe? Não que justifique, não justifica de forma nenhuma, mas existem formas de se, olha, eu tô duvidando, ok, a pessoa tem lá direito, né? Mas se mata por ciúme, se mata e se sofre por ciúme. Essa é a questão. Ambos, homem e mulher, as pessoas envolvidas numa relação de ciúme, sofrem muito. E o que a gente vê numa sala de audiências de violência doméstica são pessoas, são seres humanos com as vidas destruídas. Né? E isso que eu não trato com homicídio. Né? Mas, assim, aquelas pessoas envolvidas, elas vêm, assim, aos pedaços para uma sala de audiência. É muito louco isso, né? Porque, assim, a gente não... Eu tenho uma questão com escola, né? Assim, que eu fico pensando, cara, a escola perde a oportunidade de nos ensinar tanta coisa sobre a vida real, né? Por exemplo, isso é uma coisa da vida real, você entender de onde vem o percurso histórico do próprio ciúmes. Isso aí, uma única aula que abordasse isso já abre a cabeça de um ser humano, né? Eu acho que é isso uma das propostas dessa nossa conversa aqui, de pensar que o comportamento que a gente tem em 2023, ele arrasta um ranço, assim, padrão. Um padrão, assim como a gente tem a questão do racismo que arrasta um padrão, assim, existem padrões culturais que eles vão sendo passados de geração em geração, que chega num momento que eles não fazem mais sentido, assim, eles não podem mais pertencer ao mundo que a gente tem hoje, sabe? Mas eles continuam. E aí uma coisa que eu fico pensando é de como a própria legislação e a própria execução processual da legislação interfere na cultura, positivamente, inclusive, né? Porque no momento que você muda a legislação, que você tira o adultério, que você muda a própria maneira como a lei interpreta aquilo, é o que você falou, é tudo muito recente. A gente vai vendo as consequências disso, mas aí as pessoas mudam a postura também, né? Mas agora, se a própria legislação mantém aquilo como uma punição, como um comportamento diferenciado da mulher em relação ao homem, não sei, acho que a própria população acaba reproduzindo esses comportamentos. Tem coisas que... por exemplo, estudando sobre o delito de ameaça, né? Principalmente pensando que praticamente 100% das mulheres hoje vítimas de feminicídio nunca tiveram uma medida protetiva. Só recapitulando, as que sofrem... são vítimas de feminicídio. Nunca tiveram uma medida protetiva. As que têm medida protetiva, então... As medidas protetivas salvam vidas. Isso não quer dizer que todas as que tiveram medida protetiva serão livres dessa possibilidade de serem vítimas de um feminicídio. Mas todas as que sofrem feminicídio nunca passaram. Caramba, isso aí... Né? E a própria questão da medida protetiva, desculpa, eu não sei a questão jurídica, mas é algo recente também, né? Assim, data da Maria da Penha. De que momento data a medida protetiva e essa... A medida protetiva ela vem com esse perfil com a Lei Maria da Penha. Sim. Né? E eu cheguei a fazer um estudo que eu tinha pensado em trabalhar com isso. Eu procurei em processos, por exemplo, da comarca de Pelotas, a partir de 1940, ver se alguma mulher tinha sido vítima de ameaça e registrado, porque o melhor registro é ali na ameaça. Se eu te pegar com outro, eu te mato, eu vou te matar, eu vou botar fogo na casa. Registra, deixa ali registrado. Com ou sem medida protetiva, mas para nós ali é muito importante, e para ele é importante, para o agressor é importante. Né? E eu procurei isso, na década de 40 não tinha nada, 40, 50, 60, eu comecei, então quando que a mulher começa a se apropriar disso. Né? Eu vou dizer assim, que é muito recente, talvez a gente tenha registros de ocorrência por ameaça, né, por esse crime que não deixa marca, né? A gente vai começar a ter registros na década de 80, 70, 80, né? E um disparador dessa mentalidade foi aquele crime do podcast famoso também da Praia dos Ossos, né? O crime da Ângela Diniz. Né? Ali logo em seguida começam a surgir as delegacias da mulher, então começa a nascer
uma mentalidade mais. E aí que vem desencadear depois, né? Até porque o caso da Maria da Penha teve muita repercussão e tal, não era resolvido, e aí tribunais internacionais mandaram que a gente fizesse alguma coisa. E foi feito, então, a Lei Maria da Penha. Que loucura, né? Então, acaba sendo dessa forma, né? Precisam acontecer coisas extremas para ter uma resolução prática, e a resolução prática produz uma mudança cultural, né? É quase isso. Por exemplo, aquela lei que eles chamam de Lei Mariana Ferrer. Lembra que a menina ela foi trucidada nas redes em sala de audiência, com perguntas que tornavam ela mais vítima. Então, a partir daí, a gente tem uma legislação que se chama Lei Mariana Ferrer. Em sala de audiência, eu estou com essa legislação sempre na minha mão. Então, quando eu sinto que, né, mas a senhora estava bêbada, não está em jogo se ela estava bêbada. Estava em jogo se ele bateu ou não bateu nela. Estar bêbada não justifica ela apanhar. Não justifica, entendeu? Claro, eu já não estou nem falando... Claro, se a pessoa agrediu e outra agiu em legítima defesa, ok. Mas nesse caso não se pode, né? Não. Então, assim, às vezes, sim, existem casos extremos que levam a uma tomada de atitude, mas essa tomada de atitude, ela funciona na prática quando tu também tem uma sociedade que está preparada, de fato, para assimilar essa mudança. E aí eu penso numa outra coisa, aí voltando, ou melhor, focando no Dom Casmurro, né, assim, porque quando a gente fala desses direitos das mulheres, quando a gente fala de feminicídio, a gente tem sempre um protagonismo das mulheres falando sobre isso, mas a gente tem pouco a própria questão masculina de se rever, de rever seu posicionamento, de rever a sua cultura, de rever... que determinadas atitudes não podem ser reproduzidas, né? Eu falo como homem, como que foi criado dentro desse ambiente e onde era normalizado esse tipo de comportamento, onde era esperado esse tipo de comportamento, inclusive, né? Tipo, porra, se a mulher te traiu, tu tem que tomar uma atitude, cara. É a questão da honra, né? A honra. Em que momento que a honra fica maior que a vida, né? Ou que o limite do físico do outro, sabe? Aí a gente percebe que tem um momento histórico em que isso aconteceu, em que a honra... Sim, o caso do Dock Street, primeiro júri, ele foi absolvido por legítima defesa da honra. E mais, olha como a coisa é ontem. Em 2021, que o Supremo lança uma súmula dizendo que não pode alegar legítima defesa da honra em caso de feminicídio. Isso significa... 2021, ontem. Entendeu? E vou te dizer... Se for fazer um júri no interior ou num lugar mais afastado, onde não esteja tanto debate, é possível até que algum advogado apresente essa tese. Olha, né? Porque às vezes tem, né, microcosmos, sociedades, enfim, pequenas sociedades com essa noção ainda muito presente. Sim. Né? E, enfim, é muito complicado isso. E aí eu fico pensando no que Dom Casmurro tem de mais brilhante, assim, eu penso, na verdade, né? Que é nos colocar dentro da cabeça de Bentinho. Porque se a gente pensa como a Ellen Caldwell, que o Dom Casmurro é o Otelo brasileiro de Machado de Assis, o que é o Otelo, na verdade? É um homem que perde a cabeça, enlouquece por um ciúme fabricado por alguém que sofre um ressentimento, uma inveja, enfim, que é o caso do Iago em relação à decisão de Otelo, lá de beneficiar o Cássio e tal. E aí Iago arma toda uma situação para que pareça que Desdémona está traindo. E aí, historicamente falando, era justificado o comportamento homicida do Otelo, de certa forma. Né? Só que aí Machado já faz uma coisa que é num outro grau, que é colocar esse conflito dentro da mente do Bento Santiago, né? Que foi uma coisa que a gente estava conversando, que o Iago, dentro da peça de Otelo, de Shakespeare, ele é o provocador, ele é quem causa a intriga e tudo mais. Mas em Dom Casmurro, o Iago pode estar ali no começo, na figura do José Dias, quando faz uma provocação sobre, qualquer dia desses ela pega um Peralta desses e casa, ou alguma coisa do tipo, que a tal o capítulo se chama, inclusive, uma ponta de Iago, né? E depois, foi o que você mesma colocou, que o Iago entra para dentro da mente ele mesmo.
do próprio Bento Santiago. E eu acho uma coisa curiosa, o Santiago, né? Que eu fui pesquisar, Santiago é Santo Iago, não é Santo Tiago, é Santo Iago. O Machado bota isso na pista do nome do Ele cara. é maravilhoso. Ele é maravilhoso. É maravilhoso, né? E, assim, essa questão do ciúme, eu atendo homens absolutamente atordoados pelo ciúme. Uma vez eu atendi era um casal e houve um problema, né, de agressão, e eu ouço em momentos separados, né, e ela me disse, realmente está difícil, é muito complicado, mas nós estamos juntos e tal. E aí eu sempre tenho que colocar para eles, olha, eu não estou aqui para saber se vocês estão juntos ou se não estão, eu estou aqui para ver fatos, né? E é muito é incrível. Uma das coisas, hoje eu acho que o lenço de Desdémona, né, do século XXI se chama celular, né? Aparece muito em sala de urgência, celular quebrado. E a briga em função de ver o que o outro... Tá ali o lenço de Desdémona. Não me lembro se tinha celular nesse caso, mas eu me lembro que ele me disse basicamente o seguinte: doutor, a minha vida é um inferno. Eu não consigo nem ir no banheiro, de tanto ciúme que eu tenho dela. E essa pessoa me disse isso de uma maneira lúcida. Né? Ele tinha um problema psiquiátrico, eu conversei com ele, eu digo, olha, o que o senhor tem nome, se chama síndrome de Otelo. Nós vamos encaminhar para tratamento. E, além disso, a gente tem os grupos reflexivos de gênero, que são muito bacanas, né? Com conversa com profissionais da saúde, leituras, enfim, que os homens são aconselhados, às vezes, na primeira medida protetiva para que acompanhem, né? Cautelarmente acompanhem, participem de grupos reflexivos. O nível de reincidência desses homens é baixíssimo. Desses que participam dessas dos medidas. Grupos reflexivos. Dos grupos reflexivos. E mais, normalmente, eles vão participar dos grupos reflexivos antes ainda do processo criminal, porque a gente tem 2 processos, o processo da medida protetiva e o processo criminal. Quando ele já recebe essa indicação no processo criminal, no processo de medida protetiva, na hora que eu atendo ele para juntar as peças do processo criminal, ele já vem com uma atitude muito mais colaborativa e, repetindo a expressão, reflexiva sobre o problema. Ele diz, realmente eu fiz. E aí nós conseguimos, inclusive, aplicar a diminuição de pena pela confissão. No caso, ele vai ter pena, mas ela pode ser diminuída pela confissão. Então, é um processo muito bonito. Acho que a gente está evoluindo. Hoje, nós continuamos trabalhando na prevenção, na conscientização das mulheres. Nós ainda temos mulheres que acham que ele colocar comida dentro de casa, ou ele, né, enfim, justifica, ou ele criar os filhos justifica bater ou tratar mal. Então, a gente ainda tem que passar por conscientização, mas eu penso que se a gente for considerar a vigência da Lei Maria da Penha, a instalação das primeiras varas de violência doméstica aqui no estado, que são de 2008, né, quer dizer, já tem, né, bastante tempo. Aqui no estado, a gente está lidando com muita ênfase também na abordagem masculina. E, né, ou de agressor, né, porque às vezes nós temos relações homoafetivas, né, entre teoricamente, entre mulheres, né, e então aparecem muito poucas pessoas travestis, transexuais, para nós não temos, né? E aí é uma questão de mentalidade de acesso à justiça, porque essas pessoas não se sentem também, é como se elas amparadas, se autopunissem também. Marginalizadas, né? Se sentem marginalizadas desse sistema. É muito, muito raro. Mas, então, trabalhamos com essa questão da reflexão. E eu vejo, tem aquela série Macho Alfa, uma série... Não conheço. É uma série espanhola, muito interessante. Eles vão participar de grupos reflexivos, enfim. e tem uma reflexão entre esses homens, né? E é isso, eu acho que a gente está no caminho. Sim, até essa informação dos grupos reflexivos é uma coisa que a maioria das pessoas, a imensa maioria das pessoas não sabe. Eu fiquei sabendo por ter participado de uma palestra no SESC sobre isso,
Talvez no sarau tenha sido mencionado isso também, mas eu lembro sempre de estar com a tua presença quando esse assunto foi abordado. Não é uma coisa que chega pra gente, esse tipo de informação, né? Até pode ser, porque primeiro talvez porque as nossas divulgações às vezes elas acabam ficando, a gente acaba pregando para convertido. Sim. Entendeu? Uhum, segundo, porque também existe o sigilo desses homens. né? Mas assim, sempre que possível a gente está noticiando, né? Uma coisa que eu fico pensando, assim, é que eu acho que aqui Dom Casmurro já nos entrega pronto. Não pronto. Foi uma coisa que a gente estava conversando antes, né? Assim, que a leitura da obra, ela depende muito do receptor. Então você pode ler Dom Casmurro e, sim, ele tá falando da adúltera Capitu, olha ali como desde o início a semente estava dentro da casca, desde adolescente ela era isso mesmo e tudo mais. Ou você pode ter entender em outras camadas essa leitura, perceber que o autor dá sinais nessa história de que o conflito está nele, na verdade, né? Mas o que eu quero dizer é que a obra Dom Casmurro, ela já traz a semente dentro da casca, digamos assim, desse tipo de conversa. Então, por exemplo, é um debate que seria riquíssimo levar para as escolas. Eu sempre falo a questão da escola, porque penso eu que a escola deveria ser o lugar onde a gente prepara as pessoas para vida na sociedade, né? Deveria ser essa, talvez, uma das preocupações principais, né? E esse é um assunto completamente pertinente, porque se você está falando de ciúmes, está falando de violência doméstica dentro do ambiente escolar, ou quando as coisas ainda estão na semente, né? Quando as coisas ainda estão no nascedouro, assim, desses comportamentos, talvez seja uma medida muito importante de prevenção, né? Nós fizemos no início do ano passado, nós firmamos um acordo com a Secretaria Estadual de Educação. Olha aí. E o sarau, então, ele foi disponibilizado em vídeo, a gente gravou ele no Teatro de Arena, foi disponibilizado em vídeo, ele tem 45 minutos, mais um vídeo de aporte de história, né, um pouco, né, de ciência social para professores. E aí o sarau pode ser exibido em vídeo para as escolas. Às vezes que nós tivemos experiência com estudantes ao vivo, também, semana passada, a gente teve em Bagé, e foi lindo. Eles adoraram, e a gente estava falando no Palacete, em Bagé, que é um prédio de 1901, então a gente conseguiu trazer esse clima, assim, e eles adoram, e participam, sabe? E as meninas se veem no lugar da Capitu. Sim. Elas se veem, uma delas disse para mim semana passada, não, eu tive um namorado com 12 anos, e era assim, e aí, claro, jovem é implacável, né? Começaram a rir, eu digo, gente, a Capitu namorou o Bentinho com 12 anos, mais ou menos, né? Era um namoro muito infantil deles. né? Então, e é aquilo que eu tinha comentado contigo, às vezes, se tu chega com uma proposta de falar sobre violência doméstica, sobre relação abusiva, isso assusta. Parecem temas muito pesados para esse perfil de público. Né? E se a gente começar a ler através do Dom Casmurro, que é um livro que tem em todas as bibliotecas, que é um livro que tu tem em PDF, é domínio público. É a leitura obrigatória. Então, fica muito mais fácil. Né? E tem rendido muito. Olha, assim, a Secretaria de Educação, Secretarias de Educação, escolas, enfim, são nossos parceiros. Né? E a ideia realmente é essa. A gente vai conseguir mudar as coisas se a gente mudar a partir de quem está ali criando. Eu já fui em escola onde um adolescente, era no nono ano, ele me disse, mas quem ama não tem que cuidar? Não tem que... Bem interessante essa reflexão. Cuida, ok, mas, né, quem ama tem ciúme. Não, calma. São coisas diferentes. São coisas diferentes. Né? Essa coisa tênue, né? E eu, assim, sabe, a impressão que eu tenho que às vezes a gente anda uns passos para frente. Isso às vezes eu digo em sala de audiência. Nós não podemos parar de mexer, é como se fosse um caldeirão, né? Eu digo, se tu parar de mexer, desanda. Não pode parar 1 minuto de mexer. Sim. E eu acho curioso como, às vezes, esse debate ele é politizado de alguma forma negativamente. Por exemplo, há um tempo atrás, eu iniciei um processo de trabalho, de pesquisa,
que acabei não dando continuidade, assim. Eu tava concluindo o palco giratório, que era um projeto de circulação de teatro, com um grupo que eu tenho lá em Rondônia e tal, e na última apresentação, que foi lá em Rio Branco, no Acre, a gente teve uma situação que um adolescente estava embriagado assistindo a peça e começou a falar, incomodar, e começou a mexer com uma menina da plateia, e a menina não deu bola pra ele saiu, a gente teve que tirar o rapaz da peça. Só que daí o que aconteceu? Ele foi lá, descobriu qual era o carro da menina, destruiu o carro da menina e tal. E ela ficou indignada com essa situação, postou um textão nas redes sociais e tal. Ah, esse comportamento machista e não sei o que, não sei o que lá. E aí eu fiquei muito sensibilizado com essa questão, assim, de como, às vezes, alguns comportamentos masculinos são aceitos como normais, assim, tipo, até essa história de carnaval, né? Do cara chegar... Isso eu vivenciei culturalmente, né? Não, pô, vamos pro carnaval e é pra chegar agarrando, pega e beija. Eu escrevi um conto em 2011 sobre isso, que era bem isso, era essa figura do machão que chega no carnaval querendo agarrar as menininhas e tal, e isso não é um comportamento que a gente possa aceitar, sabe? Enfim, mas eu quero desembocar numa outra questão, que eu fui botar alguma coisa sobre isso na internet, sobre eu falar o texto dela, me colocando no lugar dela e tal, e eu fiz uma chamada dizendo assim, machismo mata. Eu recebi haters. Tanto homens quanto mulheres. Discutindo, o que é isso agora? Aí feminismo, por acaso, que salva? Não, isso aí, assim, ó. Não tem uma tarde de audiências que não tenha aquele homem que passou na sala de audiências, foi interrogado, respondeu as perguntas, porque às vezes ele não responde, né? Ele pode não responder, ele pode permanecer em silêncio. Mas ele responde, ele conversa comigo. E aí, antes de ir embora, ele olha pra mim e diz assim, eu só quero saber uma coisa, não tem a Lei João da Penha? Não tem. Não tem, porque da mesma maneira que não tem o código do fornecedor. Entendeu? Por quê? Porque quando a gente tem uma desigualdade... Na relação ali, né, de poder, a legislação vem e dá uma equilibrada nessa desigualdade. Né? Então, assim, mulheres eram mortas pela mera acusação de adultério. E, portanto, a gente tem que ter uma legislação que dê uma equilibrada na situação, que proteja essas mulheres. Da mesma maneira, então, como os consumidores têm, né, levantam quando... Né, isso aí, teria exemplos para dar até... Mas, assim, uma coisa que eu acho muito importante, que eu acho que eu tenho que registrar aqui, já que a nossa conversa também ela se mistura um pouco com o direito, com o cotidiano, com a história, é isso. Homens podem ser... O que a gente poderia ficar uma outra hora falando é sobre masculinidades. Tá? Porque não adianta o cidadão vir na minha frente e dizer, doutora, mas ela bateu em mim. Só que este cidadão não vai na delegacia de polícia para fazer um autoexame de corpo de delito, porque ele aprendeu a vida inteira que homem não chora e tem que apanhar e não pode reclamar. E aí ele ir lá pra reclamar que a mulher bateu nele, pronto. Assim, isso pra ele é tipo assim... pendurar a chuteira. Pendurar a chuteira. Entendeu? E eu digo, não, olha aqui, ó, vocês têm... Falem pros amigos de vocês. Mulher bateu... Porque eu já tive casos que os juizados especiais e criminais podem dar uma decisão muito parecida com uma medida protetiva, dizendo que aquela mulher não pode se aproximar daquele homem. E não é raro que eu tenha um casal que tem medida lá no juizado especial criminal e na violência doméstica. Né? Então, assim, mulheres abusivas que compram milhões de chip, ficam ligando, atormentando o homem o dia inteiro. Mulheres que batem em homens, né? Mulheres que matam homens. Então, não é estatisticamente nem se compara. Nem se compara. Existe... Mas não existe desamparo. É o próprio homem que muitas vezes não se coloca nesse lugar de precisar de ajuda. Aconteceu no campo, fica no campo. Entendeu? Pois é. E aí é o que a gente estava conversando antes também sobre a questão cultural, né? O quanto que ela tem ramificações, assim, que interferem em tudo, na verdade, né? Se a gente fala, por exemplo, que homem não pode
se defender juridicamente quando apanha de uma mulher, por exemplo, que homem não pode falar disso, que homem não chora, que homem não... Sabe, a gente coloca, às vezes, a própria questão da masculinidade como um... Sim, porque na verdade ela oprime. Ela oprime. Ela oprime. Perfeito. Isso aí, assim, ó, eu tenho em sala de audiência sempre algumas coisas que são primeiros socorros, tipo água, lenço de papel, né? E é muito engraçado que às vezes eu vejo que aquele homem tá engasgado e digo, que é um lenço. Mas ele... E aí, não, aí... Daí vem, sabe? Aquele choro, né? Mas, a catarse, né? É a catarse. E é isso. Isso também não quer dizer que ele chora na minha frente que eu vou absolver. Entendeu? Sim, porque você lida com fatos. Eu né? lido com fato. Mas é desumano ver uma criatura limpar a lágrima com as costas da mão. Sabe? Se eu posso ajudar. Ele também tem sofrimento, de alguma Também forma. tem sofrimento. Não justifica a atitude dele, mas ele está em sofrimento. Eu digo que um juiz que trabalha com essa matéria é quase como um arqueólogo dos piores momentos da vida das pessoas. Porque tu não tá ali falando sobre um assaltante, alguém que tu não conhece, que tirou... Não, você tá falando de um homem que é muito importante para ti, ou que foi muito importante para ti. Bom, mas a gente acaba falando muito na minha atividade. Mas eu acho, assim, eu tava pensando nos assuntos, eu nem acho que a gente precisa se ater muito ao livro em si, porque eu acho que o livro ele vai dando provocações do mundo real. E às vezes o mundo real pode ser o que a gente tem de mais interessante para falar sobre, porque o livro, ok, a gente pega, a gente tem acesso. Mas essas coisas do mundo real, por exemplo, você está me contando coisas aqui que são novidade para mim também. Imagine para outras pessoas. Até porque são... sempre eu tomo cuidado de manter a privacidade, né, das pessoas. Sim. Mas é muito importante a gente saber. E saber isso, que os Bento Santiagos se encontram aí toda hora. Perfeito. Porque ele estava em muito sofrimento. Sim. A gente não vai dar spoiler para quem não leu esse clássico maravilhoso, né? Mas ele pensa em soluções muito perigosas, né? Ele é induzido a pensar em soluções muito perigosas. E é muito louco, muito curioso isso, na verdade, né? Porque se a gente pega e fica analisando o Bento Santiago, ele é um arquétipo, digamos assim, né? Esses homens, eu imagino, né? Que muitos casos como esses que chegam para ti, os homens passam por situações muito semelhantes a dele, têm pensamentos muito semelhantes ao dele, e provavelmente Machado, quando escreveu isso, estava falando de alguma coisa que ele conhecia. Você tem que ter um conhecimento psicofísico sobre isso para poder falar disso com tanta propriedade, né? Acho que eu tentei verificar isso. Aparentemente, a vida dele com a Carolina era... Tranquila. Né? Mas aí depois eu parei e disse, não, autor e obra, eu não vou... Eu mal tô podendo lidar com a obra. De botar mais esse assunto, né? Eu fiquei muito curioso, assim, quando você falou da síndrome de Otelo. Eu sei que nosso papo não é psiquiátrico, mas talvez você tenha informações, ou pelo menos um breve relato, um resumo de como se configura a síndrome de Otelo. Em que momento o ciúme... ele ultrapassa essa... Se a gente for falar... existem várias formas de falar do ciúme. A gente pode falar do ciúme de uma maneira que você mesmo tinha colocado, que culturalmente estava associada ao zelo, mas que eu acho que é importante a gente separar, né? Ou seja, o ciúme por si só ele já seria um problema, porque ele não representa zelo. Mas em que momento existe um ciúme... doentio. Mas em que momento ele é aceitável? Ou em que momento... eu sinceramente eu não tenho assim o parâmetro. Um parâmetro, mas eu acho que na medida em que a tua liberdade está atingindo a esfera de disponibilidade, de liberdade do outro, é hora de parar. Mas a questão é que as nossas mulheres não têm esse limite como deveria ter. E passam a aceitar coisas que não são aceitáveis. Continuam aceitando coisas que não são aceitáveis. Um dia desse eu ouvi de uma pessoa que trabalhava com EAD, era uma professora de EAD,
E a gente falando da dificuldade que mulheres têm para estudar, né? E a mulher, ela não podia tomar banho para ir para o EAD. Porque isso já configurava que ela estava se arrumando. Entendeu? Então, gente, se isso não é sabe, não chega a ser uma ameaça, mas é um abuso, terrível, né? É uma limitação de direito, do mínimo, né? E então são essas questões. E eu descrevo, eu falo no sarau, porque o Machado ele não vai te dizer assim, mas ele vai te dando pinceladas, ele vai. A Capitula tinha um dorso bonito. E aí Bento Santiago dizia: não, olha aqui, eu não quero mais que tu mostre o teu dorso. Né? Principalmente nos bailes, o teu dorso, os teus braços. Sim, e aí ela deixa de mostrar. E daqui a pouco ela deixa de ir aos bailes. Né? E isso é muito comum. Sim, né? Eu tava lembrando bem desse trecho também. E o pior é que o Escobar vai lá e concorda com ele. Ah, não, e Sancha também, então também não vão. Tipo assim, limita daí que eu limito daqui, vamos deixar as nossas... Não, e ele dá as deixas, né? Daqui a pouco tu podia pensar assim, bom, mas então, quem sabe ele tá preservando porque ele tá de olho nela, né? Sim. Então, assim, ele é muito escorregadio. Ele é maravilhoso a maneira como ele escreve, né? Eu digo, eu já devo ter lido mais de 20 vezes o livro e, sabe, é muito bonito até ver o meu preferido, porque tem várias edições, né? E o meu preferido, assim, ele tem muito daqueles post-its e todo riscado e vai para cá e vai para lá. E a gente é convidado a conhecer a biblioteca do Machado. Tem uma obra chamada Biblioteca de Machado de Assis. Então, a maneira... Shakespeare é citado mais de 270 vezes na obra de Machado. Existe maior inspiração. Maior inspiração. Né? E ele era um leitor voraz, né? Então ele ia para o Real Gabinete de Literatura para ter acesso a essas obras que eram muito caras. Ter uma biblioteca era uma coisa muito cara. E é muito engraçado. Um dia eu estava em Olinda e aí o guia disse assim, ali estudaram várias criaturas, inclusive Machado de Assis. Opa, Machado ele não era acadêmico. E ele faz uma coisa incrível, ele puxa o tapete dos acadêmicos. Quem vê, como tem muitas citações jurídicas, principalmente em Dom Casmurro, o leitor desavisado acha que vai ser acariciado lendo Dom Casmurro. E não vai ser, ele é da maior ironia, do maior, né? Ele nos deixa assim muito por baixo. Quem conseguir ler a piada em entrelinha, quem não conseguir vai continuar achando que ele está... Porque talvez, inclusive, a maneira dele chegar no público letrado, que era quem podia comprar livros naquela época, era aparentemente elogiar, né, os bacharéis, quando na verdade ele tinha uma crítica estupenda, né? Ou seja, ele fazia críticas de maneira velada que pareciam que ele estava elogiando. Então na rapidez da leitura. Então eu sempre gosto muito de pensar no olhar míope, né? O Dom Casmurro pede um olhar míope. A grande obra sempre pede um olhar míope, né? E tem uma coisa que eu acho que flerta muito com a própria proposta do Conte um Clássico, que é essa ideia de a gente vê muita coisa na internet assim, leitura de vários livros, sei lá, canais de YouTube, eu li, sei lá, 50 livros esse ano. Essa velocidade, essa pressa de ler é uma coisa que vai na contramão dessa leitura míope, digamos assim, ou de uma leitura mais atenta, de uma leitura de entrelinhas, de leitura de lacunas. Eu acho... mas eu acho que talvez isso aí seja realmente fruto dessa coisa de consumo, né? Do tempo de consumo, de tu tem que fazer tudo rápido e muito. Né? Não, eu sou bom leitor, não é quantos livros tu lê. Não, é pelo contrário. Quando você fala que você leu 20 vezes Dom Casmurro, eu penso, ok, então estou falando com alguém que leu Dom Casmurro, porque é isso, na verdade, quanto mais você mergulha na obra, mais você vai vendo conexões, e aí você estudou a biblioteca de Machado para entender de onde vieram essas inspirações dele, e é muito mais importante, penso eu, para
o nosso próprio enriquecimento pessoal, cultural, você se debruçar sobre uma obra, estudar e tentar entender, e pensar como autor, e contextualizar historicamente, e entender toda a riqueza disso, do que ficar lendo 50 obras no ano, que daqui a pouco você está sempre tendo uma relação superficial Sempre, com sempre, isso. sempre. Né? Muito E aí- rápida. e aí aquilo... Muito fluida, muito líquida, como diz o muito Bauman. líquida, como diz o Bauman, assim. Então você... É como se você passasse por vários lugares e não passasse por lugar nenhum. É quase uma experiência de viajar online, assim. Não, eu fui para Paris pelo computador, então eu vi as fotos e tal. Não, você comeu, você sentiu o cheiro, você... Não, né? Não, Uma experiência de fruição e diferente. é engraçado porque eu já fiz leituras procurando coisas diferentes. Agora tu falou em comer, em sentir... Tu pode ler Dom Casmurro para ver, assim, ó, onde é... Eu me lembro que eu fiz um sarau uma vez, pensando... E existe um livro chamado Culinária de Machado de Assis. Então, onde é que tem citação de comida em Dom Casmurro? É isso, tu usar a obra para fins diferentes, ela se presta para muitos fins. Ou a moda em Dom Casmurro. Viagens, por exemplo, Machado mal saía do Rio de Janeiro. Ele saiu 2 vezes do Rio, só. Então, e realmente, a obra é isso também. Geograficamente, ela anda muito ali pelo cenário carioca. Então, assim, ver o cenário. Então, dá para ler sob várias perspectivas. Sim. E sempre é bom. E uma coisa muito legal que você falou sobre essa questão do cenário é, por exemplo, eu morei muito tempo no Rio de Janeiro, me criei no Rio de Janeiro. E aí tem ruas que ele fala, Rua dos Inválidos, Rua do Ouvidor. Ele fala de ruas que são reais, que existem até hoje, mas num outro contexto geográfico. Então, tipo assim, a própria questão do passeio público, o mar chegava até ali perto, sabe? Hoje em dia é tudo aterrado, é uma outra relação geográfica com esse espaço. É outro Rio de Janeiro. Nessa edição tem mapa da época desse... Que maravilha. E tem comentários aqui, ó, panorama da vida cotidiana da época. Então tem comentários sobre como era a vida da época. Isso é muito enriquecedor. Eu já fiquei de olho nesse aí. Eu fiquei, opa! A gente faz uma troca. Eu pego os livros da tua biblioteca de estudo do Dom Casmurro. Tá bom. Mas assim, a gente meio que tá se encaminhando pro fim do nosso bate-papo. E é uma pena porque, assim, existem muitas brechas de coisas que a gente poderia falar. Por exemplo, a gente nem entrou aqui no mérito da Ellen Caldwell e de falar de tudo que ela traz aqui. Eu acho que isso aqui é Mas um deixamos um gostinho, né? Deixamos um gostinho e a indicação, assim, precisa. Tem que ler este livro. Quem lê Dom Casmurro tem que ler esse livro aqui. E é um livro que é difícil de achar. Assim, ele não é um livro que você vai achar nas livrarias. Até por exemplo, quem lê Kindle, não tem versão Kindle. Só tem versão... física, impressa. Ele é usado muito na academia. Ele é mais da academia. Mas ela é uma leitura tranquila. Sim, é uma leitura prazerosa e uma leitura, né? que te provoca, né? De tu pensar essas fissuras da obra. E aí precisou uma inglesa, 60 anos depois da obra ser escrita, publicada, trazer esses questionamentos, botar na mesa uma mulher e falar, gente, vamos pensar de uma forma diferente nessa história, sabe? E aí me veio um outro gatilho aqui sobre... Deixa eu ver se eu tenho... Onde que eu tenho anotado isso? Achei. Quando eu postei lá que ia falar sobre Dom Casmurro, você até escreveu, opa! E aí eu já puxei o assunto. Márcio, eu quero conversar contigo, vamos ter um bate-papo. E uma amiga minha, que é professora também, doutora, ela falou de 2 obras que trazem versões com a perspectiva de Capitu. Um é A Audácia dessa Mulher, de Ana Maria Machado. Eu não li, mas pelo que eu entendi, a Ana Maria Machado, inclusive, é uma autora brilhante, assim, mas pelo que eu entendi, não é uma relação direta com a versão de Capitu. Ela conta uma história dos dias de hoje, mas que chega nesse lugar. E tem um outro livro mais direto, que é do Domício Proença, chamado Capitu, Memórias Póstumas, que é como se ele fizesse a versão de Capitu para essa história. Não li também. Também não li. Fiquei muito curioso para ler, mas independentemente de ter a versão de Capitu, não ter a versão de Capitu, eu acho que o brilhantismo de Dom Casmurro é a gente pensar na mente de Bento Santiago. E de alguma forma eu fico pensando que ele não consegue esconder
o destino que ela escolheu para ela. Né? E também não vou entrar em detalhes, mas com todas as artimanhas dele para condenar, para que ela seja condenada, mesmo assim ele não consegue deixar. Até na versão dele, ela é tão dona de si, né, que ela dita o próprio destino, Ele assim. dizia, né, ela era muito mais mulher do que eu era homem, né, então é maravilhoso. Não, olha, é um negócio incrível que o Machado fez com esse livro, assim, e eu tive esse ranço da escola de, leitura obrigatória. Não leiam esse livro por obrigação, não leiam por obrigação, leiam por prazer, por vontade, por curiosidade, sabe? E eu espero que esse nosso bate-papo tenha despertado um pouquinho mais de curiosidade, Vontade, né? de vontade de ler Dom Casmurro ou de reler Dom Casmurro. Eu tenho publicado no canal Conte um Clássico do Instagram, na verdade, no perfil do Instagram, pílulas, assim, eu pego vídeos de 1 minuto e meio contando pequenos trechinhos ali em primeira pessoa e tal, e aí tem uma galera que comenta assim, poxa, eu li já 2 vezes, caraca, eu tô relembrando de coisas, tô prestando atenção em coisas, ou, nossa, eu não sabia que isso era assim, sabe? Então, porque daí quando você vai de pouquinho em pouquinho, a leitura é mais atenta, né? Se você faz um resumo de tudo... A leitura miúda, né? Leitura miúda, é bom termo, leitura miúda, exatamente. Então, Márcia, tá encerrando aqui o nosso tempo. Muito Passou voando. Obrigado. Passou voando. E acho que a gente vai ter uns cafés aí não filmados para conversar sobre isso também. Com certeza, vamos lá. Muito obrigado pela tua disponibilidade de estar aqui para a gente conversar. Tá espero que a gente tenha várias outras conversas, inclusive, assim, desdobramentos sobre isso. E assim, homens, vamos nos recolocar, vamos nos repensar essa masculinidade que a gente reproduz e que é uma masculinidade tóxica, né? Que, na verdade, nos adoece, nos prejudica e mais, às vezes, uma coisa que a gente não mencionou, né? Um dado que se chama filhos, né? Aí, bom. E a obra também pega nesse ponto, Pega nesse ponto. Da verdade. Olha, mais um... Esquecemos desse aspecto importante. Né? Exatamente, que é se justamente a preocupação lá atrás dessa questão do medo do adultério era em relação aos filhos, então que os filhos sejam colocados em primeiro lugar também para se pensar sobre isso, sabe? Pare e pensa, sabe? Faça terapia, converse, sabe? Enfim, e que a gente use essa obra também como um propulsor de reflexões para os dias de hoje, né? Então é isso, muito obrigado, Márcia. Eu que agradeço. Muito obrigado a quem nos assistiu aqui. Valeu. Vida longa o projeto. Muito obrigado. E acompanhe, então, Conte um Clássico, tanto no YouTube quanto no Instagram, @Conte um Clássico. O teu... E Insta também, Capitue Outras Mulheres, no Insta e no Facebook. Capitue Outras Mulheres, tanto no Insta quanto no Facebook. A gente encontra esse projeto. Quando estiver perto de ti, vá! Não perca essa oportunidade. Que bom. Muito obrigado. Obrigada. E até.